agora nós vamos para essa pauta. De fato, gente, é um assunto importante para quem gosta de política, de fato, para quem percebe o que está acontecendo no mundo político. Por quê? Nós estamos ainda há praticamente 1 ano e meio, né, das eleições. E as eleições para o governo do Paraná já estão movimentando, o Fernando Tupan falou isso essa semana, o cenário político aqui no estado. Alguns nomes já ganham destaque aí, principalmente com relação ao governo do estado. E é disso que nós vamos falar. Para constar aqui, nós temos como pré-candidatos, né, que já tem falado e andado pelo estado aí, o Sérgio Moro do União Brasil, ele é atual senador. Em algumas pesquisas ele aparece liderando aí. E aí poderíamos ter uma eventual candidatura do PT com o Enio Verri ou o próprio Zeca Dirceu. Também poderíamos ter uma candidatura do Podemos, reforçado hoje com as presenças de Deltan Dallagnol e Cristina, e a Cristina, meu Deus, me fugiu o sobrenome dela aqui, Grêmio, isso mesmo, e também Álvaro Dias, todos no Podemos. Então, Cristina Grêmio, Deltan Dallagnol, Álvaro Dias, eles incorporam aí o partido. E aí, o PP, né, que sempre com o deputado federal Ricardo Barros, ele acaba sempre lançando alguém, e possivelmente a Cida Borghetti poderia ser, ela é ex-governadora, então tem esse cenário de um lado. Do outro lado, nós temos a turma, ou a equipe, ou a base, ou os apoiadores, chamem como quiser, do governador Ratinho Júnior, que ele não vai concorrer à reeleição. E aí ele tem um papel crucial, ele está num papel já de pré-candidatura à presidência da República, caminhando nesse sentido, e aí ele tem alguns nomes de destaque que caminham com ele. Todas figuras dentro do mesmo partido, pelo menos por enquanto, partido PSD. Aí temos nomes como Alexandre Cury, que é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, tem atuação forte em vários municípios do interior. É considerado um dos favoritos para receber aí a bênção do governador. Aí tem Beto Preto, que é deputado federal licenciado, e ele atualmente é secretário de saúde do governo do estado. Rafael Greca, que além de ser um dos principais pré-candidatos, Greca também é visto como um nome que pode ser apoiado pelo governador. E ele faz aquela moeda de troca com o governador. Já está reclamando da secretaria lá, informações que saíram no blog Politicamente esta semana. Aí temos o Guto Silva, que é o atual secretário que era secretário de planejamento e agora é o secretário das cidades, certo? Ele já foi chefe da Casa Civil também do governador Ratinho Júnior. Muitos falam que ele é amigo muito próximo do governador, é um outro nome. E teríamos, tô colocando dessa maneira porque é assim que tem que se colocar. Darcy Piana, que é o atual vice-governador. Mas a linguagem do governador, eu disse teríamos por conta disso, é de juventude, jovialidade. Então, não bateria muito com o perfil do vice-governador Darcy Piana. Ô Fernando Tupan, eu quero me fixar aqui, eu começo com você, da difícil escolha do governador Ratinho Júnior. São 4 nomes e outros nomes que circulam ainda o governador com possibilidade, né? Ele nomeou vários prefeitos de várias grandes cidades da região, então o governador começou a criar um movimento do PSD para sedimentar a candidatura dele à presidência ou à vice-presidência. A gente não sabe como ele vai caminhar ainda, mas a escolha dele aqui no Paraná vai ser complexa, não vai não, com esses nomes? Paulo Caetano, o governo Ratinho Júnior, o governador Ratinho Júnior, ele já está sinalizando a mudança do Guto Silva, do planejamento para cidades, foi uma sinalização que a República de Jandaia do Sul, aí, que é o núcleo formado do pessoal de Jandaia, aí, deseja o Guto Silva. E isso está criando movimentos internos e alguns candidatos vêm conversando e partidos estão se aproximando. Por exemplo, eu vejo no PSD 3 candidaturas: o Guto Silva, o Alexandre Cury e o Darcy Piana. A gente tem que pensar que o Darcy Piana vai estar no governo, que o Ratinho deve sair no finalzinho de março até o comecinho de abril. E se ele mudar de partido, aí muita coisa vai acontecer. Pode ser até que o vice-governador Darcy Piana comece a articular. Ele já disse para alguns chegados que gostaria de estar na disputa pelo governo do Paraná, mesmo com a idade. Ele já está com 81 anos, assim, vai estar, acho que com 82 o ano que vem. Então, ele é considerado já longe desse núcleo da República de Jandaia. Por exemplo, se o Guto Silva for escolhido o candidato do PSD, você vai ver que nós vamos ter movimentos. Por exemplo,
O Alexandre Cury já tem convite do Republicanos, tem convite do MDB, e ainda outros partidos estão orbitando em torno dele. Se ele resolver bater o martelo que vai sair mesmo candidato, ele tem como fazer isso. Aí o Guto Silva seria pelo PSD. E existem outros movimentos internos, por exemplo, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou presidente Jair Bolsonaro, como o Rigon gosta de falar, existe a possibilidade de Paulo Martins, que é o vice-prefeito de Curitiba, ser candidato ao governo. Então, o Sérgio Moro já está consolidado para disputar pela União Brasil. Ele já começou a se reunir, até mesmo dentro do partido, com vários deputados estaduais, deputados federais, vereadores, e vem costurando para isso. Por exemplo, tem muita gente hoje que está acendendo vela para mais de um candidato. Então, nós vamos ver, tudo vai se assentar mesmo em julho do ano que vem. Vai ter muita gente falando que vai com um candidato e vai estar indo com outro candidato. Você pode preparar, mas a escolha está difícil para 2026. Vamos lá, eu vou seguir agora. Ô, Edivaldo, eu quero te ouvir sobre esse cenário. Eu sinceramente, eu acho assim, todos esses aqui têm condição de você construir candidatura e candidatura sólida. Eu não sei como que o governador vai se posicionar com relação a esses 4 nomes aqui. Ô Paulo, eu concordo com o Tupã, como ele se refere ao Darcy Piana, até pela idade, né? Ele é o candidato natural, né? Seria o candidato natural na condição vice, né? De vice-prefeito. Governador. Perdão, governador. Eu quero introduzir uma informação aqui de uma fonte bastante confiável, eu diria, que eu tive no evento lá da Itaipu, e ele desenhou um cenário possível, né? Um cenário que pode estar em construção, que é uma candidatura do Enio Verri para governador e é uma aproximação do Ratinho com o PT. Pode ser estranho, essa informação já quicou. O governador, inclusive, publicou nota desmentindo essa aproximação, mas há uma aproximação nesse caminho. Há negociações em curso em relação a isso, inclusive com a bênção, né, com a bênção do próprio Kassab. Então, há uma negociação nesse sentido, com relação à aproximação do Ratinho do PT. Pode parecer esdrúxulo, pode ser estranho, mas em política valor e sobe escada é um termo que eu sempre, né, uma frase que eu sempre repito aqui. Então eu acho isso muito 7h40. possível. Repita. Quando o que você está falando? É comigo? Não, é que eu sou pago para falar isso. Você falou repita, eu falo a hora. Ah, é? Não, deixa então, eu não sou pago para isso? Eu falei repito, não falei repita. Não, então você, por favor, muito obrigado. Vai, Edivaldo, segue aí no raciocínio. Isso me fez eu cair meu relé. Caiu o relé, não eu sei, caiu a chave completa. Cai totalmente, você interfere. Mas, enfim, parece estranho fazer esse tipo de análise, de fazer essa aproximação, mas você tem que colocar também nessa conta quando o governador levou para Curitiba 2 prefeitos, né, que são, tem certa, eu diria, densidade, não dá para tirar essa densidade também do Ulisses, mas o próprio Bellinati. Isso pode mudar o cenário, podem ser potenciais candidatos numa eventualidade. Então, há muitas peças nesse momento sobre a mesa e que estão sendo movimentadas de forma até vertical, né? Você tem que entender que isso vem de cima, tem muita acomodação sendo feita nesse momento. E eu, sinceramente, eu acho que nessa eleição de 2026, nós teremos surpresas impressionantes. Vai ser muito interessante as surpresas que a gente vai ter, tanto na disputa do governo quanto do Senado. Vão ter nomes entrando nesse cenário ainda nesse semestre, Paulo. Regiane. Realmente é extremamente interessante, lembrando que não é eleição para a prefeitura e sim para o Estado. Então, essa movimentação aí para os possíveis candidatos deve estar acontecendo. Tem uns que a gente já vê circulando mais, mas tipo, como a Cristina, né? Cristina, ela foi muito bem votada em Curitiba, não ganhou por pouquinho. Eu espero realmente que ela saia para ter uma mulher na disputa. Edivaldo Mago colocou aqui a possível negociação com o PT. Eu também ouvi isso final de dezembro, que haveria sim uma negociação, isso de dentro de quem manda lá, chegou até mim essa informação, e quando foi desmentido ali naquelas publicações, me gerou até um certo espanto, mas nem tanto. Mas acredito que
por ter acontecido tanta coisa e essa baixa na popularidade do presidente Lula, talvez isso realmente fique, né, nessas publicações e só no desmentir. Mas assim, olha, Requião Filho também se manifestou nas suas redes sociais esses tempos atrás. Ele é um nome forte, né? Afinal de contas, aí o pai faz parte de toda a política paranaense. A Cristina, o Guto, o Cury, o Moro. Eu estou mais querendo saber quem será vice de quem. Eu acho que está aí a chave de quem vai realmente levar essa. São todos grandes nomes. E o nosso governador realmente está em maus lençóis. Mas, na sequência do que deveria ser, visando o crescimento econômico do Paraná, esse nome que o governador tende a escolher, né, que siga o mesmo segmento, porque o nosso PIB, Paulo, ele elevou 278 bilhões, tá? É o que faz o nosso Paraná se destacar a nível nacional, a nível mundial. Então, a gente espera realmente que, dentro de toda essa relação econômica que existe dentro do país, o Paraná se destaque e a gente tem uma qualidade de vida por conta disso. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher um nome. Vamos lá, eu vou com você agora, Kim Rafael. A difícil escolha do governador, porque eles, inclusive, podem sair do PSD, tá? Ainda tem espaço para isso, para mudarem de partido. No entanto, tá todo mundo acomodado. Eu vou usar uma expressão que talvez não fique boa aqui, mas funciona. Tá todo mundo acomodado embaixo das asas do governador, de alguma maneira. Tá todo mundo próximo do governador, todo mundo se dizendo parceiro. E aí ele vai precisar escolher, porque o que vem de fora desse círculo do governador é armamento pesado, é Sérgio Moro do lado, Deltan, Álvaro, Cristina, que fez um estrago lá na eleição, na última eleição em Curitiba. Então, pro outro lado, né? Exatamente. Então, aí eu já vou de encontro o que você está falando. Eu respeito a história de todo mundo, a figura, Álvaro Dias, Sérgio Moro, o governador Ratinho Júnior, pela história dos mandatos aqui e tudo mais, isso é indiscutível. No entanto, nós temos que entender que a cabeça do eleitor é diferente. O que o eleitor paranaense está querendo? Entendeu? Então, assim, nós precisamos analisar quem efetivamente vem fazendo um bom trabalho em relação a essa articulação política. E, ao meu ver, Alexandre Cury hoje é um nome muito mais estruturado no que diz respeito ao trabalho que tem sido feito antes mesmo de começar as vésperas das eleições. Então, assim, não só engatado com os municípios do estado do Paraná, mas os deputados que vêm conversando, tenho certeza, com o Alexandre Cury também, até o refrigério dessa política nova, né, que talvez o Alexandre Cury possa também trazer para o governo do estado. E, claro, não dá para ignorar também os nomes fortíssimos como o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro aqui eu quero deixar muito claro uma repúdio como advogado. Eu quero deixar claro. Estava discutindo ontem, essa semana, aliás, no Senado, o projeto que dá porte de arma para advogado. Ele abriu vistas sobre esse projeto e está fazendo corpo mole. Ele, como um juiz que nunca foi advogado, não sabe as dificuldades que tem, né, de ser um advogado hoje em dia, e principalmente no que diz respeito a sofrer ameaças. Então, infelizmente, ele não sabe o que é isso. Né? Ele está dizendo, inclusive, sobre o projeto não diz que é tão transparente assim, que advogado vai entrar dentro de presídio armado. Isso não existe para ninguém. Ninguém entra em presídio armado. Ninguém. Promotor, nem juiz, ninguém. Então ele está mal informado, infelizmente. Mas o Sérgio Moro tem que entender que ele é um nome muito bom, tal, mas ele tem que entender também que ele tem mais 4 anos de governo, né? Aliás, de Senado. Né? Ele tem que entender que é 8 anos de mandato e ele precisa fazer um bom trabalho antes mesmo de começar a se aventurar em meios mandatos, né? Porque não adianta falar só de um vereador que teve 2 anos de mandato e senador que só fez 4 anos de mandato, né? Ô, Ângelo, eu vou colocar o sarrafo mais no alto, porque é o seguinte, pensa comigo. Se ele escolhe o Guto, por exemplo, o Alexandre pode trocar de partido, o Greca pode... Então, é um tiro que tem que ser muito bem dado para que não haja uma debandada. Porque pode todo mundo aqui virar adversário político, no final das contas. Tem um probleminha no meio do caminho que chama-se janela partidária. Deputados que querem ser candidatos vão ter uma oportunidade de mudar de partido. Passou aquele prazo, não pode mudar mais. Então vai ter que ser uma coisa bem elaborada. Mas eu vejo todo esse movimento aí para evitar o Sérgio Moro. Eu acho que o Sérgio Moro é o grande nome da próxima eleição, apesar de tudo que a gente pode falar, que eu já falei, mas ele continua, ele é muito forte.
A gente tem, por exemplo, assim, uma mudança que é do Carmo na Secretaria do Trabalho, que tem a ver com isso. Por quê? Porque o Moro vai assumir o União Brasil no Paraná, que tem diretório, e isso vai ensejar uma ação judicial, vai tentar atrapalhar. Então, o Moro vai tomar conta da União, vai se tornar um candidato forte, com partido com dinheiro, fundo partidário, mas vai enfrentar ao mesmo tempo uma bronca danada, que é brigar com secretários, com, de repente, ex-deputados, porque eles vão ter prazo para deixar o partido. Né? Como é que eles vão ficar brigando se vão ficar dentro do partido? Então, tem assim, vai ter uma série de condicionantes. Mas, repito, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Muita água. Entre essas águas podem estar a água turva. Fala-se, por exemplo, em Curitiba, que está para estourar uma bomba, que envolveria a república de uma cidade próxima a Maringá e que atingiria, inclusive, deputados e secretários. Tudo pode fazer parte de um jogo, mas pode ser verdade. Houve quem me reclamasse que o NVR estava muito borocochô na última vez que veio a Maringá. Estava baixo astral, estava com cara assim de quem estava meio incomodado. Pode ser que tenha a ver com todo esse jogo. São peças a serem colocadas. Todo mundo sabe que o PT tem, todo mundo vai dizer, né? Mas o PT, parte do PT em Curitiba tem, se dá com parte do pessoal do PSD. Né? Vão estar juntos? Não dá para saber. Vai lançar candidato laranja só para perder? A gente não sabe. Então, tem muita coisinha para ser colocado nesse tabuleiro. Vai lá, Daniel Matos, sua vez de falar sobre essas escolhas e não pode demorar muito para escolher não, né? Porque tem que construir, né? Paulo, acredito que ainda falta um pequeno detalhe nessa reforma do Ratinho, que pode ser a nomeação do novo no comando do Detran do Paraná. Se realmente isso acontecer, o novo pegando ali o Detran do Paraná, praticamente, se lembrar nas eleições de 2022, o Ratinho se elegeu com 12 partidos. Então, uma grande aliança, onde praticamente foi mais ou menos o que aconteceu na eleição aqui em Maringá, né? Vai se tirando os candidatos, vai se tirando, é mais ou menos por aclamação. E acredito num desenho muito parecido com esse. Acredito que o ano de 2025, acho que não vai ter muitas decisões, todo mundo tapinha nas costas, todo mundo amigo, até abril, quando se chega ao prazo para o secretário voltar para a Assembleia, o secretário que quer ser candidato se afastar, e aí começam as negociações. Mas um desenho que me parece muito próximo é o do senador Sérgio Moro e toda uma estrutura do governo caminhando junto. O deputado Alexandre Cury esteve aqui onde o Kim está sentado, perguntamos para ele dessa possibilidade de junção e ele deixou muito em aberto. E deixando muito em aberto, o que se leva a crer? Ninguém quer perder a eleição, ninguém quer ir para uma disputa, né? Principalmente por grupos tão parecidos ali estarem no mesmo local. Então pode ser que tenha uma grande aliança, uma grande junção de partidos. Existem 2 vagas no Senado, existe a vaga de vice, existe 4 suplentes para serem indicados, existe a vaga no Tribunal de Contas, que essa vaga é importantíssima, será indicado pelo próximo governador. Então, uma grande aliança para que não se tenha uma disputa como o povo merece. Então, claro que a gente sempre fala, quanto mais candidatos, mais opções, para o eleitor é melhor. Só que está se criando um modelo muito parecido com o que foi a eleição aqui em Maringá. Poucos candidatos, poucas opções, e aí se aclama um candidato. Não se tem aquela disputa, aqueles debates que a gente espera, aquelas propostas que todos os eleitores gostam. Então eu acredito nesse desenho. O Sérgio Moro hoje lidera as pesquisas. Pode ser que o governador, que nas entrelinhas já tem conversado também com o pessoal do União Brasil, visto que o União Brasil faz parte do governo. Então a junção é meio que inevitável. Então eu acredito ainda para apaziguar, para deixar tudo certo, para caminhar com o mesmo grupo, entre aspas, vai existir uma grande junção e praticamente sem adversários. 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52. Nós vamos fazer o seguinte. Ô, Tupã, 1 minuto pra você, tá? Eu vou contar no relógio que tem mais gente que pediu aqui. Vai. Paulo Caetano, ó, dificilmente o governador Ratinho Júnior vai com o PT. O Ratinho Júnior hoje quer distância do PT. Eu conversei na semana passada com o Enio Verri, eu também estava achando ele meio borocochô, mas ele mais ou menos deixou claro que ele deve ser o candidato ao governo do Estado. Se não for ao governo do Estado, deve ir para o Senado, porque para deputado federal seria acabar com outra chapa, já garantiria ele para a reeleição. Essa tese do Daniel ali de União Brasil e governador Ratinho Júnior dificilmente vai acontecer. Por quê? Hoje o que eu sinto dentro do governo, por exemplo,
A ida do Carmo para o secretariado tem mais a ver com uma tentativa de anular a candidatura do Sérgio Moro e fazer que o Sérgio Moro consiga a maioria dentro do União Brasil. Então, todos esses movimentos indicam uma tentativa de tirar o Sérgio Moro da corrida eleitoral pelo Palácio Iguaçu. E a gente não pode esquecer que o MDB também tem candidato, o Renato Ador, que pode logo despontar na listagem de grandes candidatos. Edivaldo, 1 minuto para você também. Rapidamente, só corroborando aqui uma informação dada pelo Ângelo, de fato, o Enio VR me pareceu bastante acabrunhado no evento aqui em Maringá. Há uma disputa interna no partido pelo diretório estadual bastante intensa entre o Zeca Dirceu e o Arilson, né? Nesse momento, pelo que eu sei, o Zeca Dirceu me parece o melhor posicionado e Maringá pacificado que deve ser Humberto Henrique presidente do diretório municipal. Pelo menos está na mão dele se ele quiser. Numa linha também, Daniel, vai. Paulo, quando se fala do PT, eu não acredito que o PT se junte ao governador. O PT tem que lançar a candidatura própria. Até porque o presidente Lula vai para sua reeleição e ele precisa ter. Isso não quer dizer também que nas entrelinhas ali o PT sempre lança candidato na executiva e faz parte do processo. O PT com certeza terá um candidato. Se é o Enio, Zeca, Gleice, Humberto Henrique, até o Mariúcia, que já disputou a eleição, o PT terá candidato. E aí nos bastidores aí é outra história. Você tem uma linha? Eu? Sim, tenho. Esse foi um bafafá que a gente realmente ouviu em relação a uma possível união. Acho que faz parte até das articulações políticas o bafafá rolar para movimentar a questão. Mas em relação ao Moro, eu sempre penso assim, a nossa Rosângela, esposa dele, deputada, foi candidata agora e teve uma péssima aceitação em Curitiba. Então, assim, será que o Moro realmente está com essa bola toda? Porque ele foi até lá, logicamente, apoiar e lançar a candidatura da esposa e a gente viu o reflexo nas urnas. Então, é ali que eu fico levanto a lebre em relação a será realmente que Moro ainda continua com essa força toda?